Para ter um crime, precisa ter uma lei criando o crime. Se não tem a lei criando o crime, não existe o crime. Então não existe o crime de homofobia, mas estão empurrando isso goela abaixo da sociedade, porque a sociedade, obviamente, não consegue ter entendimento sobre isso. É sobre isso, o controle populacional é de interesse do Estado que nos sufoca diariamente. Já é cada coisa, né? O Brasil, esse paizão, a piada, Vanessa Moreira. É uma piada terrível, né, Timóteo? Ditadura, né? China, Partido Comunista Chinês. Assim, é sem precedente, né? Eu acho que a gente tem que entender o cenário que a gente vive. A gente está muito próximo aí das eleições. A classe política, nunca ninguém mexeu tanto com a classe política do que antes do advento das redes sociais. A gente tem que entender isso, em primeiro lugar, né? Nunca antes. E toda essa ideia de discussão política acerca das redes sociais, de tentar punir rede social por publicação de usuário, toda essa interferência estatal, né, num segmento empresarial, isso tem, óbvio, que o interesse por trás, que é o interesse de permanecer controlando o poder. Controlar a opinião pública é controlar o poder. Eu acho que ninguém ainda duvida, né, do que significa a rede de comunicação que a gente tem. Tem um filme chamado Quarto Poder que é muito interessante, recomendo todos vocês assistirem. Mas por que muitos aqui dizem que a Brado recebe dinheiro do Abraham, dos irmãos Van Trauven, do Pablo Marçal, de uma série de coisas? Porque, de fato... Do PT, de tudo, né? A gente recebe dinheiro. Só não entrou o Pix ainda. Então, se você quiser, pode fazer um Pix pra mim. Timóteo não gosta muito, mas eu tô gostando e não tô ainda na mira do Moraes, então dá pra doar Pix pra mim. O que acontece? Se você entender isso, você vai ver que hoje a gente tem conglomerados de comunicação, todos eles sustentados por classes políticas. Sim. Todos eles sustentados. O bolsonarismo que tem o seu conglomerado de comunicação, que é composto de youtubers, composto da Revista Oeste, de uma série de coisas. Existe a Rede Globo, que está aí com o governo, tentou estar com o Bolsonaro não quis, poderia ter, né, utilizado esse advento, já que é uma situação posta, ou então, de fato, estabelecido uma guerra ali naquele momento, que foi o que foi prometido e não foi feito. Né? Então, existe tudo isso. Abalou. A eleição do Bolsonaro em 2018 abalou as estruturas de poder. E eles não querem que isso possa vir a ser abalado novamente. Já se voltou tudo, já está tudo na retaguarda novamente, já está tudo como era antes. Só que eles sabem que tem uma coisa que não dá para controlar. É isso aqui, ó. Se acontecer qualquer coisa aqui, e o Timóteo disser que foi diferente, e eu estiver filmando, acabou. Ele pode fazer transmissão aqui para 10, 15 mil pessoas, ou para, sei lá, botar corte, que tem corte nosso aí com 100, 200 mil visualizações em TikTok. 1 milhão, 2 milhões. 1 milhão, tal. Pode fazer? Pode. Mas eu vou estar com a verdade aqui, ó. E mesmo que eu não tenha alcance, eu vou estar com a verdade aqui na minha mão. E a verdade, uma hora, ela bate na porta. E é isso que eles não querem. Não tem mais como. Gente, imagine uma pandemia sem celular, sem os médicos, sem a gente poder estar tendo acesso aí à medicina internacional, às pesquisas internacionais sobre mRNA, sobre tudo que estava sendo discutido nos fóruns médicos. Imagine. Certo? Então, é sobre isso. O controle populacional é de interesse do Estado que nos sufoca diariamente. É sobre isso. Então, nada mais do que essa batalha por estar aí. Agora, fazendo uma ressalva, eu achei muito interessante a postura do André Mendonça. Eu sou uma crítica desse terrível aí que foi colocado diária, né? Eu faço muita crítica a ele. Dessa vez, eu acho que ele fez um posicionamento correto. Eu acho que o Congresso precisa discutir. Na verdade, ninguém deveria discutir esse assunto, mas se é para ser regulamentado ou acontecer alguma coisa... A Câmara, né? Isso tem que ser feito de uma maneira legítima, pelo menos, né?
Perfeito. De uma maneira legítima, e graças a Deus, eu acho que isso vai de encontro ao interesse do Alexandre de Moraes, por exemplo, de maneira ferrenha. Ele está indo de encontro ao interesse do Alexandre de Moraes, mas é muito válido. Maravilhoso o seu comentário, Vanessa. Meu querido Felipe Saldanha. Bom, vamos lá. Vamos discutir essa questão envolvendo o Marco Civil da internet. É bem interessante esse assunto, até porque ele reforça exatamente a minha análise sobre a questão política eleitoral do país. Quem controla o país não é o povo. O povo é levado a legitimar um processo do qual o não representa. Então, nós temos que ter essa visão aqui com a questão envolvendo o Marco Civil da internet. Ela é bem exemplificativa. Eles querem alterar o artigo 19 de uma legislação. O Supremo tem poder para fazer isso? Ele tem legitimidade para fazer isso? Faz parte dos requisitos do Supremo Tribunal Federal, das prerrogativas do Supremo Tribunal Federal, alterar uma lei? Não. Quem tem que fazer isso é o Congresso Nacional. O juiz, o magistrado, pode até indicar um projeto de lei, sugerir um projeto de lei para modificar uma legislação, mas não o Supremo, não o Judiciário através de uma decisão. Imagine o Judiciário modificando uma legislação. Tá bom. Agora imagine um juiz de primeira instância achando que aquela lei não lhe agrada, não lhe é conveniente, porque ele gostaria de dar uma decisão bem diferente daquela que está ali na tipificação legal. E ele diz, não, esse artigo não vale. Esse artigo é diferente. Dá para imaginar isso? Percebe como as coisas estão perdendo o rumo da legalidade, do Estado de Direito, da democracia? E democracia pressupõe-se vontade do povo, poder do povo. O poder é do povo? Não, o poder é dos poderosos, dos donos do poder, daqueles que contam o voto do cidadão. São eles que são os poderosos. Então, o artigo 19, eles querem modificar o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que vejam só, o que o artigo 19 diz? Ele diz o seguinte, diz o artigo 19, exige ordem judicial prévia e específica de exclusão de conteúdo para responsabilização civil de provedores, websites e gestores de redes sociais por danos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros. O que é o artigo 19 na sua essência? É a garantia do devido processo legal. O que é o devido processo legal? Ele serve para proteger você, cidadão que está nos assistindo e nos ouvindo, ele serve para proteger você, proteger os seus direitos individuais contra ações arbitrárias dos agentes do Estado. Então, se o Supremo Tribunal Federal suprime o artigo 19, diz que é inconstitucional garantir o devido processo legal ao indivíduo, ele está fazendo o quê? Um controle administrativo. Ele está resgatando, trazendo para si um poder que não lhe cabe. Então, ele vai afastar o devido processo legal e você vai fazer uma publicação na rede social que chame o Lula de ladrão. Só que o que eles vão fazer? Eles vão mandar excluir o seu perfil ou a sua postagem e você não vai nem ficar sabendo. Você não vai ter direito de se defender. Você não vai ter garantido o devido processo legal. Então é isso que o Supremo está fazendo. Isso vai ao encontro daquilo que eu estou analisando politicamente, nacionalmente, com as eleições de 2026. Não somos nós os donos do poder, não somos nós que aferimos o nosso próprio voto. Os políticos não estão preocupados com o povo, os ministros do Supremo, muito menos. Eles querem o controle, eles querem o poder. O PT está apoiando? Está. O desejo dele sempre foi esse. Só que ele não tinha como fazer isso através do meio constitucional democrático que é o Congresso Nacional. Então agora eles têm o quê? O Supremo, que está aparelhado por integrantes de esquerda. Só que tem outros integrantes que não estão com o PT, estão com os interesses daqueles que não são interesses da nação brasileira, interesses internos. Então a gente tem que analisar isso e ver como esta mudança que eles querem fazer na legislação, que é completamente inconstitucional, antidemocrática, sob a alegação de que o Congresso Nacional é omisso, e é uma mentira, isso é uma falácia, isso foi muito utilizado na Venezuela, isso é uma falácia,
Quando o Congresso Nacional não debate sobre um assunto é porque não há interesse popular, não há legitimidade para debater aquele assunto. E isso faz parte da democracia. Só que a esquerda, cada vez que não consegue avançar uma pauta sua junto ao Congresso Nacional, ouvindo os representantes eleitos pelo povo, eles buscam o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal invariavelmente acata, aceita, né, esse papel, que é um papel imundo, porque ele vai contaminando o judiciário como um todo, que é o de legislar no lugar do Congresso Nacional. Infelizmente, isso está acontecendo. Posso dar um exemplo, por a questão envolvendo o crime de homofobia. Não existe crime de homofobia. Pode existir a tal homofobia? Pode. Mas existe o crime de homofobia? Não, não existe. Mas como é que você diz isso, Saldanha? Se as pessoas estão sendo criminalizadas por homofobia, eu quero que alguém me mostre o projeto de lei que foi discutido no Congresso Nacional e que criou a tipificação de homofobia como crime. A conduta de homofobia como crime. Eu quero que me apresentem isso. Onde está o artigo, onde está o projeto de lei? Ah, mas foi uma decisão do Supremo. Então ele legislou. Não é papel do Supremo legislar. Não pode usar a decisão do Supremo como se lei fosse. Mas por que tu está dizendo isso, Saldanha? Porque lá no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 39, diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Para ter um crime, precisa ter uma lei criando o crime. Se não tem a lei criando o crime, não existe o crime. Então não existe o crime de homofobia, mas estão empurrando isso goela abaixo da sociedade, porque a sociedade, obviamente, não consegue ter entendimento sobre isso, e a grande mídia que trabalha para esse poder globalista. Ô rapaz, que isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição, aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.